A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Iniciando mais um Santa Serra News, depois da última semana com eleições estaduais, para deputado federal, senador, presidente da República, enfim, uma eleição que nessa semana que se segue agora tem demonstrado aí inúmeras situações que não condiziam primeiramente com as pesquisas, né? Que as pesquisas já davam, no caso de presidência da República, como vencedor no primeiro turno, o ex-presidente da República, Lula da Silva. E as ruas mostravam totalmente ao contrário. Mas, enfim, isso é uma situação que levou para o segundo turno a questão da presidência da República, que nós vamos conversar aqui no programa, eu juntamente com o Ricardo, mas primeiro vamos tentar detalhar algumas situações aí para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para senador da República e para presidente da República. Vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo aqui com o Ricardo a respeito dessa última semana e dos números eleitorais. A princípio, Marcelo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Uma boa semana a todos. A princípio eu me senti lá embaixo e depois comecei a ver as coisas da maneira como estão. Eu acho que nós temos, aqui nós somos abertos, né? Nós somos à direita e não tem como não ser. O brasileiro sério, não, ele vota na direita. Eu acho que houve fraude, está sendo discutido a cada dia, aí estão se divulgando. Vamos ver o que é que acontece até o dia 30. A princípio eu fiquei muito apreensivo, porque eu vi 43 para um, 48 para outro, 4 para o Ciro Gomes ou para Tebet e 3 para o Ciro Gomes, e eu pensei assim, pronto, não sobrou mais nada, e agora? Depois que eu vi as abstenções, 32 milhões de votos que tem ali, guardadinho para nós, mais 4 milhões de votos anulados e mais 3 milhões de votos não sei quem, tem 40 milhões de votos para nós. Então, quer dizer, continuo com fé de que vai dar. Bom, então vamos inverter os papéis. Nós íamos começar com a questão dos deputados estaduais, mas já que o Ricardo menciona essas questões de presidência da República, a gente tem alguns números aí que realmente vamos começar a detalhar um pouquinho sobre a questão da presidência da República. Você fala em 32 milhões de abstenções, né, entre votos nulo, branco e pessoas que não foram votar. Isso dá um total de 32 milhões. É um número altamente significativo e que realmente muda uma eleição, né? A gente sabe que os números hoje apresentam o ex-presidente aí com 6 milhões de votos a mais do que o atual presidente, Jair Bolsonaro, e são números que chamam muito a atenção. Então, em vista disso, a expectativa é que agora no segundo turno haja algum tipo de modificações. Já está tendo muitos acenos por exemplo, governador de Minas Gerais, que irá apoiar o atual presidente Jair Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, o governador... São 7 governadores, né, que já estão se pronunciando a ajudar o atual presidente da República. Mas, assim, Ricardo, tem números assim, e você falou a questão do fraude, e isso chama muita atenção. Por exemplo, o Tarcísio Freitas, que é a fotografia clara do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, porque o Tarcísio Freitas não era nada, né?
Ninguém conhecia o Tarcísio Freitas, Ele sempre foi muito, né? Só que não se conhecia. Não, mas ele, política, no meio político, não se conhecia nada, não, absolutamente eu nada. falo muito de conhecimento. Ele é um técnico, né? Ele é um técnico, foi o ministro da infraestrutura aí, fez obras fantásticas a nível de Brasil, foi concorrer ao governo de São Paulo sem ter participado nunca de nenhum, nem vereador, de nada, nunca nenhum pleito eleitoral. Ele faz em São Paulo 9 milhões e alguma coisa de votos. Vamos falar em números redondos, faz 9 milhões de votos. E o atual presidente da República, do qual lançou ele, faz 5 milhões de votos. Onde é que estão esses outros 4 milhões de votos? 4.500. São coisas que chamam a atenção, né? E isso assim, tem uma sequência de dados aí que a gente vê a nível de Brasil que realmente chama muita atenção. Os especialistas e os técnicos de informática demonstram em gráficos que realmente existe assim uma condução nos gráficos previsíveis já, né? Teve o aumento do atual presidente da República, com dados, daqui a pouco veio diminuindo e na sequência foram feitos assim, foi muito programado. Eu não entendo de informática, mas a gente é obrigado a acreditar em quem entende. Então, né? Veja bem, voltando aos votos, abstenções brancos e nulos, está separado daqueles 4 e 3 milhões. Os 3 milhões e meio são votos nulos. Os 2 milhões são votos em branco. E os 32 milhões são abstenções. Pessoas que não foram, pessoas que foram para a praia, fizeram a eleição no domingo. Por que não fazer eleição numa quarta-feira para o pessoal não ir para a praia? Porque tinha que ser num domingo. Isso é programado. Não interessa, Marcelo. Tem coisas que sem. Não, mas isso é programado. Isso está dentro de um calendário. Se as pessoas não vieram votar, Ricardo, é porque eu acho que entende que o processo vai ser assim mesmo, e não é assim mesmo. Então por que não liberam os votos? Nós estamos em vias aí. Olha, o ex-presidente da República tem dado declarações uma em cima da outra. Ele não está mentindo. Se as pessoas quiserem acreditar, acredite. Ontem, por exemplo, ele deu uma declaração numa manifestação lá do partido dele que a educação tá gravada aqui. É gravado, não é fake, que a educação para ele vai ser 0. Ele não está preocupado com a educação. Entendeu? Não está preocupado com a educação. Não. Você viu, e nós todos vimos aquele vídeo das pessoas no presídio fazendo uma manifestação muito grande quando o Lula ultrapassou o Bolsonaro ali na apuração dos votos. Então as coisas estão muito claras. Porque quem tem educação analisa, quem não tem educação não analisa, Marcelo. Não, tá tudo bem. Eu acho que é assim. Quem não tem educação eu acho que não, mas eu não acredito. Ricardo, eu não acredito que 50% do país, nesse momento que as eleições foram feitas, ou votantes, eles não têm educação. Tem sim. Por isso que eu não posso afirmar, porque eu não tenho números. Mas a questão de sequências de fraude, de estatísticas, essas coisas, ela deixa muito claro que algum caminho foi feito, né, nessa eleição. Mas onde é que está assim, as equipes que foram montadas para verificar essas coisas? O exemplo, o Paulo Guedes estava mostrando o quanto o Brasil cresceu em relação à China, o quanto o PIB do Brasil cresceu, o quanto tudo o que aconteceu no Brasil de bom, da educação, o quanto cresceu. Em 11 minutos ele mora no Canadá, em 11 minutos, meu filho, ele me mandou de volta dizendo que no Lula estava melhor a educação, que no Lula estava melhor o PIB, que no Lula estava melhor a diferença para a China. Aí ele assim, pai, em 11 minutos eu te mandei isso aqui, se tu quiseres mas eu tenho. Aí eu disse, onde é que tu pesquisasse? Eu pesquisei no Google, na Globo, pesquisei no Estadão, pesquisei Mas o que acontece?
né? O Paulo Guedes apresentou uma situação da economia do país hoje e possibilidade disso acontecer, de ultrapassar a China em algum momento, mas esses dados que foi passados são retrospectos ao longo da história. Mas ele foi buscar dados do UOL, da CNN, da GE... mas eu não estou dizendo que ele está errado, mas são ao longo da história. E assim, é lógico e notório que nós estamos em via de crescimento. São os dados. Olha a geração de empregos, quanto que aumentou. A economia do país, quanto que melhorou? Melhorou muito. Não é o ideal? Claro que não. Nós temos não sei quantos milhões de pessoas aí sem desemprego ainda, sem emprego, mas melhorou. Isso é uma sequência. A atual administração, o atual governo... E para isso não precisa pesquisa, a gente está vendo, a gente está enxergando. Tá vendo. E pegou o país numa situação, abaixo da linha da miséria, como eles falam. R$600 de auxílio Brasil. Tem uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Assim, nós passamos recentemente por uma pandemia de 2 anos aí que todo mundo foi afetado. Todo mundo, principalmente órgãos de comunicação. Deram um jeito de fazer o fique em casa. Pois as coisas foram se recompondo. Né? Nós tivemos agora, que está tendo muito problema com relação a essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Bom, eu tive que ir atrás de contraste, por exemplo, para fazer um exame e não tem. Simplesmente não tem. E daí como é que nós ficamos? Mas nós estamos, diante dessas dificuldades todas, nós ainda estamos tomando um gás. Tu sabias que lá no Oriente Médio, na Rússia também, na Ucrânia, esses lugares, a eleição para presidente é separada de todas as outras? Bom, Ricardo, que o Brasil necessita de uma reforma política, nós não temos dúvida. Nos Estados Unidos também é separado das outras eleições? Não tem porque um país desse tem eleição aí, Nós tivemos eleição agora, daqui a 2 anos vamos ter eleição de novo. Tá vendo? Onde é que está o custo disso? Para que segundo turno? Só para negociata. Entendeu? Nessa situação agora, é uma situação, Quantas composições vai ter, por exemplo, para vários governos de Estado? Mas se não tivesse segundo turno, agora não está ferrado. Mas está tudo bem, cara. Mas dentro de um processo lícito, nós não temos o que reclamar. Se for lícito o processo, a maioria tem que... Não vai ser, eles anunciaram lá no início. Não tinha nem começado a campanha, eles disseram que nós vamos tomar as eleições, nós não vamos ganhar. Não, isso está sendo avisado há muito tempo. A democracia é isso. Dentro de um processo lícito, e isso o atual presidente da República, ele cansa de falar. Dentro de um processo lícito, ele passa o governo com a maior tranquilidade do mundo. Mas tem que passar. Porque daí, nós estamos aqui, por exemplo, dentro dessa sala em 3 pessoas. Se 2 entenderem que tem que ser desse jeito, a que perdeu tem que aceitar. Mas daí lícito o processo. Se não for lícito, daí é complicado. Outra coisa, eu fui votar. Aí apresentei o título. Certo. A moça precisa de um documento seu com fotografia. Aí eu disse, mas se... Então me devolve o título. Ela assim, por que me devolve o título, o documento com fotografia e eu posso votar? É verdade, o senhor pode votar com documento com fotografia, seja carteira de habilitação, seja carteira de identidade. Então eu posso rasgar o título? Para que serve o título? Assim, para que serve o título? Eu entreguei os 2 documentos, a carteira de identidade e o título. Só que daí o que eu fiz? Eu tinha biometria, eu fiz a biometria, então aquilo ali não tinha sentido nenhum. Aí, agora faça a biometria. Se eu dou meu nome com carteira de identidade só e a biometria, fechou o caixa, vai embora. Tá. Aí então, agora faça a biometria, eu fiz a biometria. E uma coisa que nunca aconteceu em eleição nenhuma, tá? Tem uma outra moça com outra maquininha do lado, que ela olha lá no caderninho, eles têm um caderninho que eles te acham lá, aí eles digitam um código teu, não é o teu título de eleitor, é um código teu, eles digitam naquela maquininha, aquela maquininha te libera para urna. Para que essa liberação, outro número para me liberar para urna? Tem muita coisa errada, a gente viu, né? Muitas, não foram uma pessoa só, não. Muitas pessoas, aquele tiquezinho, o recibo de quem votou, já ali, segundo turno.
Dá para entender? Não é nem segundo turno. Aquele papelzinho que nós recebemos ali, muitas pessoas... Isso, claro, as redes sociais hoje é fácil. Segundo turno já da eleição. Daí, como é que nós vamos entender isso? E o que ocorreu no Rio Grande do Sul, foi no interior, uma cidade interior do Rio Grande do Sul, que as urnas, quando chegava a 129, o número de votos pró-Bolsonaro parava. Era 120 votos. 129. Num colégio, no outro colégio. Uma mesária denunciou isso aí. Eu não sei se ela está viva agora. Mas uma funcionária denunciou isso aí. Tem muitas coisas, não são poucas coisas. Algo aconteceu, vocês viram algo na imprensa? Nem na imprensa que é de direita. Está tudo ameaçado. Estão todos ameaçados. Tu acha que o pessoal do Supremo Tribunal são todos corruptos? Não, são todos ameaçados. Eu acredito nisso. Os números não fecham, tem muita coisa para testar da legalidade. É evidente que quem está no comando vai sempre afiançar que as coisas estão legais, mas tem coisinhas assim que chamam muita atenção e a gente realmente se preocupa. Eu acho que dentro de um processo lícito, volto a dizer, né, porque a democracia é isso, se o Partido dos Trabalhadores tiver que... Eu acho um retrocesso. Assim aconteceu mas se tiver que ganhar as eleições dentro de um processo natural, assim aconteceu na Venezuela. A maioria, pois é. Assim aconteceu na Venezuela, tu acha... Na Venezuela, na Argentina, na Nicarágua... Tu acha que o povo ia votar no Chávez? Assim como no Chile, estão lá tocando fogo nos prédios agora, assim como na Argentina, acontece no Brasil também. Quem de pleno juízo, né, que tem o poder de persuadir pessoas, né, quem em pleno juízo que vai ficar contra o PCC? Fala para mim. Quem que vai ficar contra o PCC? Eles sabem a tua casa dos teus filhos, caminho dos teus filhos, escola dos teus filhos. Bom, o ex-presidente da República deu uma declaração aí um pouco antes das eleições, dizendo que os seus militantes tinham que ir para a frente da casa das pessoas que tinham voto ou não para fazer pressão, para... Isso foi Lula que falou. O ex-presidente. O ex-presidiário. O ex-presidente da República. Então é assim, uma situação que muitas coisas não estão dentro da normalidade. Eu volto a dizer, se dentro de um processo lícito pode ganhar até o PT. Eu particularmente acho que é um retrocesso, né? Pelas inúmeras situações que a gente está vivenciando. De repente algumas pessoas não gostam do atual presidente por ele ser rígido, por ser isso e aquilo, mas o posicionamento dele é muito firme e o caminho dele é muito firme. Mas eu acho que a grande maioria ainda aceita, porque a gente tem visto manifestações na rua, em todos os lugares que ele vai, sem dificuldade, ao contrário do outro que só faz em ambiente fechado, que as pessoas aceitam ele. No início se falava em bloquear a candidatura do Bolsonaro por fake news. Se bloquear a candidatura de tal senador por isso, de tal... Ricardo, os bloqueios de tal deputado por isso, porque ficou devendo um documento, esse aquilo. E por que do lado de cá, por crimes, condenaram? Porque o Lula, ele não foi absolvido. Mas por quê? Você não sabe por quê? Ele não foi absolvido, ele foi simplesmente solto, mas os processos dele estão lá. Ainda tem mais processos. E o dele não. Eu acho que ele não era para estar nem participando. Mas porque o sistema foi... E não era para nós estarmos discutindo isso aqui agora. Mas claro que não, homem. Mas é evidente que não. Mas só que assim, as indicações todas que são feitas do Supremo e do Superior Eleitoral, tudo foi tudo aparelhado enquanto eles foram o governo. E agora sai alguma coisa a favor da direita... Sai alguma coisa a favor da direita, 2 horas depois está apagado. Começa a sair 2 horas depois está apagado. É uma situação em cima da outra e a gente realmente... Tem um juiz aí, tem um juiz que está entrando com processo
Está entrando com processo de fake news contra as empresas de pesquisa. Então, maior fake news que foi as pesquisas? Tá, eles estão entrando com E esse o que eles vão processo fazer? aí. Pois é, o que vai dar? Sabe que não vai dar nada? Sabe que nessa semana o IPEC, que é o antigo IBOP, vai lançar uma outra pesquisa? Que a Globo pagou R$237 mil? Tá aí, ó. Então essas coisas que não podem. Assim, aconteceu uma situação que dando diferença de 15% pro ex-presidente e continua tudo a mesma coisa. Continua tudo a mesma coisa. É muito triste que nós estejamos passando ficou por em isso. 48 e 43, era 31 Mas não adianta, Bolsonaro. homem do céu. A pesquisa vai mostrar exatamente de novo a mesma Era coisa. 31 pro Bolsonaro e 48 pro Lula. Era 31, 48. Isso é fake. Que margem de erro é essa? Tá, e agora vai sair outra pesquisa, vai sair números parecidos com a anterior, e daí? O que é que vai acontecer? Já tinha que ter parado as Mas, pesquisas. tem parado. Mas não tem. E quem é que manda? Quem é que manda? Quem é que determina? Outra coisa, por que o Lula gastou 70 milhões? Por que o Lula gastou 70 milhões na campanha e o Bolsonaro gastou só 15? Ah, porque ele é rico. Ricardo, tens que entender o seguinte. Houve uma distribuição de fundo eleitoral. E o partido do ex-presidente da República teve direito para a candidatura à presidência da República 75 milhões. E o atual presidente? Não sei quantos milhões. Teve 15. Você falou 15, ele gastou 15. Ele gastou 15. Pois é. Daí o que aconteceu? Dos 75 milhões, em maio desse ano, foi criada uma agência de publicidade pelo ex-presidente da República. Só para essa agência de publicidade foi repassado 25 milhões. Então. Bom, gente, estamos encerrando o primeiro bloco, vamos voltar no segundo. Vamos conversar um pouquinho sobre a situação dos deputados estaduais, dos deputados federais, do senador e o do governador do estado aqui em Santa Catarina. Retornamos em seguida. A revolução acontece quando você muda a forma de pensar e quando você entra em ação. Aprender com metodologias baseadas no conceito de educação da Finlândia é inovar. Aprendizagem em rede é descobrir que você também pode estudar. Na rede, ter um professor no polo é a segurança de estar no caminho certo. O mundo mudou, a forma de fazer a faculdade também. Faculdade Sensupeg, revolucione o seu mundo. Nós somos a Avita, empresa fundada em 10 de maio de 1976, com mais de 45 anos de experiência no segmento de refrigerados, congelados e atacado em geral. A distribuidora Avita, na sua região de atuação, representa com exclusividade o maior grupo do segmento lácteo do Brasil e do mundo, o Grupo Lactalis, com as marcas Batavo, LG, Parmalat, Presidente e outras. Estamos sempre de olho nos desafios do mercado e preparados para transformá-los em oportunidades para os nossos parceiros. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso segundo bloco do Santa Serra News. Vamos conversar agora um pouco a respeito das coisas que aconteceram aqui em Santa Catarina. Para o governo do estado... Marcelo, eu gostaria que tu me desse meio minuto para mim terminar o que eu penso a respeito da eleição presidencial. Tá bom. Fique à vontade. Que nós vamos ganhar. E nós vamos ganhar porque eu descobri que tem esses 40 mil votos. E eu tenho certeza absoluta. São 40 milhões. São 32 milhões. Não, 32 mais 4 e mais 2. Tá. Praticamente 40. Tá. Né? Praticamente 40. Tá. Eu tenho certeza absoluta que nós temos
a maior chance de levar. Certo. O Bolsonaro já disse, estamos eleitos. Tá. Falta quantos Estamos segundos? eleitos. Tem mais 10 segundos. Deu. Deu? Então, tá. Questão de governo do estado aqui de Santa Catarina, lograr o êxito ao segundo turno, o senador Jorginho Melo, da sigla do partido do atual presidente da República, do PL, juntamente com o Décio Lima, que já foi prefeito de Blumenau e já foi deputado federal, do Partido dos Trabalhadores. É uma diferença significativa aí de números nesse primeiro turno, mas de qualquer forma nós não podemos ser incoerentes. Da mesma forma que é uma nova eleição para presidente da República, é uma nova eleição também para o governo do estado. Então devem estar sendo feitas aí algumas acertos, né? Porque o segundo turno para mim é só para isso, para fazer acerto. Faz acerto daqui, faz acerto dali, fazendo negociação para... Existe uma tendência, né, boa, porque Santa Catarina naturalmente sempre é mais conservadora, é mais direita, enfim, que o senador Jorginho Melo vence as eleições. Né? A grande surpresa foi a falta do segundo turno do atual governador, que tinha aí nas pesquisas a grande chance de ir para o segundo turno. Né? Até mesmo porque se for fazer uma retrospectiva de outras eleições, PT tinha isso aqui de voto. Como é que passa na frente e fica em segundo numa última hora? Mas tudo bem. Vamos aguardar aí o que vai ser feito. Faz parte da falcatrua. A eleição é ao final desse mês, então tem ainda, hoje nós estamos no dia 5, né? Tem praticamente aí 25 dias de nova campanha, né? E pela tendência, pelo Estado ser bem conservador e ser um Estado de direita, a tendência é que o senador Jorginho Melo vença as eleições. Mas pesquisas e os números que são jogados ao computador central são bem diferentes do que a gente tem visto. Quem sabe reverte tudo para o PT, né? Vamos ver. Para o Senado Federal, nós aqui de Lages e região tivemos uma surpresa muito grande, porque as pesquisas davam como quase que eleito o ex-governador Raimundo Colombo, né? E, mais uma vez, o ex-governador não conseguiu êxito, né? Isso já tem acontecido há 4 anos atrás, quando tinham 2 vagas para o Senado, ele não conquistou a vaga também, e agora, novamente, não conquistou a vaga. Quem conquistou a vaga foi o Jorge Safety, né, que era secretário da pesca do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Carioca ele. De nascimento, sim. É carioca de nascimento, mas isso não quer dizer nada, né? Porque as pessoas também nascem num estado e vão morar no outro, enfim, mas ele estava até pouco tempo no Rio de Janeiro, mas ele veio para Santa Catarina e, no embalo de Jair Bolsonaro, conquista uma vaga para o Senado. E isso mostra, Ricardo, que a nível nacional, o PL e as pessoas que apoiaram o atual presidente da República conquistaram uma série de vagas para o Senado Federal. Isso vai criar realmente aquilo que todos nós esperamos que crie, realmente uma barreira junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque a partir dos senadores começa a fazer um novo encaminhamento dessas questões de impeachment de Alexandre de Moraes, de Barroso, disso, daquilo. Então, eu acho que o país, mesmo que não venha a lograr êxito o presidente da República, já ele começa a ter uma bancada muito forte no Senado Federal. Mas é justamente... Eu já ouvi um comentário, aí eu não sei dizer se é fake ou não é fake, que o atual ministro do Supremo, o Gilmar Mendes, informou que encerra a carreira se o Bolsonaro for eleito. Ou ele já sabe de alguma coisa... Perdemos essa oportunidade, será? Não sei. Tudo isso
tudo isso chama muita atenção da gente. Pois né? é, porque tu veja bem, Marcelo, ele falou isso porque ele já tem no bolso dele os números. Eu não sei se é verdade, né? Ele já tem no bolso dele. Verdade. Porque veja bem, a gente tem que ser responsável também e não ficar acabou de falar coisa. isso. O 22 está se sobrepondo a todos os outros, né? Ele vai ter maior número de cadeiras na Câmara, no Senado. No Senado Federal. No Senado Federal, no governo, nisso, naquilo. E o presidente não. Os números não batem, né? Não bate, realmente não bate, porque assim, todos aqueles que foram apoiados pelo presidente, a grande maioria logrou êxito, o presidente não logrou, então tem alguma coisa assim. Aí eu ouvi falar que quem está a mão das pernas é o Renan Calheiros, é verdade que não chegou o número de votos? Não, ele é senado por 8 anos, ele tem mais 4 anos, ele não concorreu. Ele permanece como senador. Então que está ruim a barra dele. Sim, mas tu acha, na tua avaliação, como é que fica a situação do ex-governador, do lagiano aqui, o Raimundo Colombo, né, que não conseguiu pela segunda vez consecutiva? Tu acha que o ciclo se encerra, não? Não. Eu acho que o ciclo não se encerra. Eu acho que... a maior força, falei no programa passado, a maior força política de Santa Catarina hoje é Raimundo Colombo. Quando eu digo a maior força política, é o que mais tem conhecimento, é a pessoa que mais tem poder de chegar lá em Brasília e conseguir as coisas para os nossos estados, como foi Luiz Henrique, como foi Aderbal Ramos da Silva, como foi Celso Ramos. Hoje é Raimundo Colombo, não vejo outro na frente dele. Então eu acho que ele não tem que encerrar, ele tem que dar um jeito. Não, eu digo em termos de eleições, né, Ricardo? Não é que eu acho que ele não tem que encerrar, ele tem que participar da próxima. A liderança política do senador Raimundo Colombo, ela é incontestável em bastidores, agora em urnas ele vem de 2 revés, né? E assim, isso começa a desgastar demais. Mas é que eu particularmente, eu sempre achei que o senador, o ex-governador, isso é uma opinião minha, que ele deveria ter concorrido nesse momento, até para voltar para o circuito como deputado federal. Mas é que tinha que ser para o Senado. O povo está doutrinado. É que tinha uma vaga só. Se fosse 2 vagas era diferente. Tinha uma vaga só. Mas na vez anterior foram 2 vagas. Dá licença, já falasse? Como que já falei? Não, senhor. Se eu não falar e expor o que eu penso, você vai achar que você que tem que encaminhar da forma que você quer. Agora a tendência era o 22. Tá, cara, tu conhecias o CFTR das eleições? E na anterior que eram 2 vagas? Foi aquela eleição. Daí é atípica. Foi aquela eleição atípica que queria. Tu estás igual a médico. Quando a gente vai lá ser atendido, o cara não sabe o diagnóstico, é uma virose atípica. Não é atípica, homem. Os números mostram. Ou tu pensa que eu estou satisfeito com a não eleição dele? Muito pelo contrário, eu gostaria que ele se elegesse. Mas ele vai. Mas só que os números foram esses, Ricardo. Volta. E a gente contra números é incontestável. E para calar a boca de muita gente. Mas eu não estou dizendo que ele não deva voltar, cara. Eu não estou dizendo que nós estamos avaliando a última eleição, a penúltima eleição e essa última. Só a tua boca não adianta, tem que ter outras boquinhas por fora. Nós estamos aqui, no começo você já disse que nós éramos democrata, que nós éramos de direita, que era isso, mas nós temos que avaliar os números, e os números chamam a atenção, cara. Na última, com uma candidatura... Durante 7 anos era governador do estado, sai para uma candidatura para senador com 2 vagas, infelizmente não se elege. E agora da mesma forma, então isso tem que ter fazer uma reflexão disso aí ou não? Ou tu acha que a próxima vai sair que está tudo fácil? Não, eu acho que tem que avaliar sim. Acho que tem que avaliar e avaliar bem. Eu particularmente acho que o ex-governador devia ter saído para deputado federal. Mas entendeu que para o Senado seria uma boa. Mas, infelizmente, para nós, Lages e região, não conseguiu. Mas que tem que avaliar, os números são determinantes. Na minha concepção, me perdoe
até o próprio senador, eu acho que depois que ele saiu do governo do estado, ele ficou um tempo afastado, um tempo grande, que não deveria ter feito isso, devia estar junto já. E daí a estratégia de marketing, essas coisas todas. Eu acho que a pessoa não pode sair da vitrine mesmo assim foi um número expressivo de votos, tá? Foram 608 mil votos, não foi? Foram mais de 600 mil, não sei precisar exatamente quantos foram, mas são assim, mas houve uma diferença muito grande, né, pro que se elegeu senador, que fez o dobro mais um pouquinho, né? Então o que foi que é grande o colégio eleitoral, não tenho dúvida nenhuma. Você fazer mil votos é um parto, mas e um cara que nunca fez nada por Santa Catarina, como o Dário Berger, também teve 600 mil votos. Explica. Exatamente. Explica. Exatamente, mas daí vai no caminho do PT, né? Ele estava coligado com o PT, o Dário Berger. Prefeito de São José, depois prefeito de Florianópolis. Foi duas vezes lá e 2 vezes cá. Mas enfim. Fez falcatrua lá, quase que ele não pôde se candidatar a prefeito de Florianópolis, porque ele não morava em Florianópolis, morava em São José, aí ele teve que mudar. Deputado federal, ficamos sem representantes, né? Por quê? Não, nós temos a quinta mais votada de Santa Catarina, né? A deputada Carmen Zanotto, né? Que bela eleição da Carmen. 130 mil. 130 mil votos. Números muito significativos, assim, números que realmente chamam a atenção. E ela não tinha o 22 trabalho por trás, né? Ela estava coligada, aliás, o partido dela estava coligada com o Jorginho Melo, né? O Jorginho Melo. Mas isso assim, eu acho que independe disso. A deputada federal, a Carmen, ela... Você viu falar ela tem 22 na campanha pouco, da Carmen. Pouco. Mas ela fez uma campanha que realmente... Mas pelo trabalho que ela tem feito. E assim, o crescimento que ela teve da última, né? Na última ela teve 80 e poucos mil votos, agora faz 50 mil votos a mais. Claro, é um trabalho ao longo do tempo que foi muito forte. Isso, ela aumentou, Ricardo, 49.818 votos. Nós temos uma obra aqui em andamento, graças a ela, e assim por diante. De emendas e emendas, de pouquinho em pouquinho, se faz muito, cara. O que ela fez nesses 4 anos não teve um mês parada, não teve um mês parada. Ela é batalhadora. É a força do trabalho. É a força do trabalho e, em cima disso, ela se credencia novamente uma eleição municipal, né? Falou da saúde, falou da saúde também, porque ela é da área da saúde. Não quer dizer que ela vá, mas ela perdeu na outra por 56 votos, que na realidade... O que eu achei importante é que ela não se apega a uma coisa, porque ela é da saúde, ela falou da saúde, que batalhou e que brigou muito pela saúde, mas ela está em todas as áreas, nas obras, na educação, ela está em todas as áreas. Os outros, nosso candidato a deputado federal aí que mais fizeram votos foi o Gabriel Ribeiro, que foi ex-deputado estadual, filho do ex-prefeito de Lages, Décio Ribeiro, que fez em Lages, né? Estou falando números em Lages, 3.530 votos, fez em Lages. E o Agnello, né, que é vereador atualmente, da sigla do atual prefeito do PSD, fez 2.446 votos. O Agnello é peixe fresco ainda, né? Mas números que assim, para deputado federal... Não, daí nós vamos chegar a deputado estadual. Nós estamos em federal. Né? Houve uma mudança na Câmara Federal de 6 pessoas. Teve alguém do federal que teve... De 16 hoje que nós temos na Câmara Federal, mudam 6. Uma pessoa que deixa de fazer parte do processo. Tem várias outras, mais 5 pessoas, mas uma que chama mais atenção é a Ângela Min, que não se elegeu, né? E, inclusive é outro ciclo que nós temos que conversar depois, porque o Amin como senador permanece lá, o Esperidião Amin.
Mas a Ângela sai do circuito e o filho dela, o João Amin, também é deputado estadual, também sai do circuito. Mas isso nós vamos conversar. Paulinho Bornaldo também não, né? Para deputado federal não se elegeu também, né? Então é uma coisa que realmente... Da deputado federal foram eleitos 6 novos. 9 retornam e 6 novos. Então tem aí uma mudança aí de 30 e poucos por cento, 40%, né? 6, 12, 18. Tu tem aí 30 e poucos por algum cento. deputado federal que não seja da região e que tenha tido bastante voto aqui? Na sequência teve o Jorge Guetem, que fez... a Carmen fez 49 mil, né? Depois tem uma sequência aí de números parecidos. O Jorge Guetem fez 3 mil votos aqui em Lages. O Ismael fez 2.341. A Caroline de Tone, que foi a mais votada em Santa Catarina, fez 2.270 votos. Estou falando em Lages. O Pedro Oxai, do PT, fez 1.596. E a vice-governadora fez 1.518 votos. Tem outros, né? Mas são números menores. Para deputado federal tinha muito voto a ser disputado aqui, mas são os que mais votos fizeram aqui em Lages. A vice-governadora com isso aí, ela se elegeu. Consiga... Ela se elegeu, né? É deputada federal, fez 70 e poucos mil votos, mas em Lages ela fez em Lages ela fez 1.518. Mas ela é eleita, é uma deputada federal eleita, ela vai participar da nova composição a nível federal. Que bom. O mais importante, Ricardo, é que uma mudança de 30% não é o ideal, mas realmente é uma mudança. Tem muitos que retornaram, né? São 9 deputados que retornaram, mas é bom, uma mudança salutar. Foi 30%, na vez passada foi um pouco mais, tanto para federal como estadual, mas agora também está dentro da margem de mudanças, né? Então a gente espera que essas pessoas, ao assumirem o Senado, a Câmara Federal, realmente tragam novas esperanças aí para o Estado e realmente Santa Catarina comecem a ter um pouco mais de força a nível federal. Para deputado estadual, ficamos bem, né? Reelegemos o Márcio Machado com 39.749 votos. 40 mil votos. Não, 39.749. É quase 40. É quase 40. Nossa, mas você é inteligente, né? Para arrendar, para arredondar. Eu não sabia que você tinha essa capacidade assim. 39.749 Eu fico feliz. Não olhe meus números, não. Se tu quer saber, vá atrás dos teus. Então é o seguinte. Eu fico feliz porque eu não tinha visto um número tão expressivo em Lages até hoje. E sabe quantos votos ele fez em Lages? 24, né? 24.297. Isso. Então, só em Lages ele fez 24 mil votos. O outro que também... claro, evidentemente que o trabalho que o Márcio tem feito e a forma que ele faz política, tudo leva a esses números, né? Realmente é o rapaz que trabalha bastante, vive política 24 horas por dia, ele estuda política, ele sabe fazer bem política. E no outro dia ele estava na sinaleira agradecendo. Já com cartazinho, né? Agradeço os 39 mil e tal. Ele é diferente. O Lucas Neves é outro que na eleição passada fez mais votos em Lages, mas dessa vez foi menos votos e levou. Ele fez em Lages 15.031. Na outra vez ele fez 18 mil votos e alguma coisa. Mas só que a nível de estado ele fez 23 mil. Ele andou abraçado com o governador, né? Não, ele fazia parte, né, da atual administração como representante do governo do estado aqui em Lages e região e conseguiu, junto com esse seu trabalho, trazer alguns valores aí para toda a região serrana, o que lhe possibilitou, é o que faz a diferença, é esse trabalho de buscar os votos fora, porque Lages não tinha condições de eleger sozinho um deputado, né? Com esses 2 deputados federal, a tendência é que Lages, né, venha mais dinheiro aí com emendas. E agora eles têm umas parlamentares, emendas impositivas, enfim, os valores que realmente vão ajudar no crescimento da cidade. Outro que se destacou também
e não é de Lages no momento, mas a sua história toda iniciou aqui na cidade de Lages, depois que veio de São Paulo, da cidade de Tupã, é o apresentador da NSC, o Mário Mota. Mas ele já é um catarinense, é uma pessoa boa, é uma pessoa que todo mundo gosta, é uma pessoa que vai dar certo. Aí vai botar ele prometeu botar um gabinete aqui em Lages. Alguém disse para ti que ele não era catarinense, não? Não. Ah, tá. Mário Mota fez aqui em Lages 3.573 votos. É importante essa situação que você mencionou aí, que ele já registrou em cartório, inclusive aqui na cidade de Lages, que vai ter um gabinete aqui na região, Lages e região. Deve ter algumas outras pretensões, né, o Mário Mota, e começa seu trabalho dessa forma, e com a tendência, evidentemente, de a região também ser beneficiada pelas suas emendas que vai ter lá na Assembleia Legislativa. Nos outros números aqui em Lages, eu estou falando números de Lages, da cidade de Lages. O vereador do PSD, o Polaco, teve 5.437 votos, num total, a nível de Santa Catarina, 9.000 e alguma coisa. Ele conseguiu buscar quase a metade dos votos. Quase a mesma quantidade. Tem o Jonathan Mendes também, que fez uma campanha bem caseira e conseguiu um número surpreendente de 3.495 votos. Inclusive o TSE mandou tirar os cartazes que ele tinha feito de papelão, porque ele não tinha dinheiro, né? O Jonathan fez 3.495 votos, muito votos na cidade de Lages, de uma pessoa que praticamente não era conhecida. Está pronto para vereadores. Esses votos aqui naturalmente seriam do Lucas Neves, porque o Jonathan trabalhou com o Lucas Neves em eleições passadas. Não quer dizer todos os votos, mas o trabalho, né? O Tony, ex-prefeito de Lages, né? Vice-prefeito, foi prefeito durante um período na administração do Eliseu Matos, conseguiu, mesmo ligado a Carmen Zanotto, 3.357 votos. Igualmente o Samuel também, que foi ex-vereador e foi secretário do município ali da área de habitação e assistente social, fez 2.934 votos. E o vereador, né, o Gerson, fez também 2.748 votos. Foram os que mais chamaram a atenção aqui, mais falando na nossa região, da Caseira. Tem também a vereadora Katsumi, que fez 1.749 votos. Acho que fez uma boa quantidade de votos, pela estrutura, pelo trabalho que ela tem realizado. É uma vereadora de primeiro mandato, é suplente, inclusive. Hoje ela substitui o Álvaro Mondadori, o Joinha, porque está na Secretaria de Desenvolvimento. E a surpresa, para mim, de forma muito negativa, foi a votação do Juarez. O Juarez Matos, que é primo do Eliseu Matos, o MDB, que sempre foi uma força política muito grande aqui em Lages e região. Em Lages ele fez 679 votos. Acho que é número... Qual foi o total de votos do Juarez? Em Lages, né? Não. Estou falando não. E a nível de Santa Catarina, ele teve no Cerrito 1.000 e pouco, não chegou a 5.000 votos. No Cerrito não, em Anitta. Ele fez em Lages... Ele teve mais votos que o Gerson. A nível de Santa Catarina? É? Tu tens esses números? Sim. Então que bom. Então por que você está me perguntando? Não, eu não estou te perguntando, eu estou te dizendo não. Tem. O problema é o seguinte, ó. Ele está ali, mas está olhando nos meus números, ele não traz os números. Por isso que tá na cabeça. Está na cabeça, então tá, eu vou esconder o papel aqui agora, vou esconder o papel para ver se ele sabe alguma coisa. Louco, amigo. Não, mas a gente sabia que essa superdivisão de 13 candidatos ia acontecer isso. Esses são números que... o que define essas questões dos números estaduais? Uma tendência natural para a próxima eleição da prefeitura. A tendência lógica, a não ser que exista aí uma surpresa muito grande, a atual administração
colocar um candidato em potencial, né, nessa disputa, porque a tendência é que a atual administração não consiga fazer o substituto. Pelos números aqui, são números muito fortes, porque eu quero te dizer, a Carmen Zanotto, ela perdeu a última eleição por 56 votos. E agora se fortaleceu ainda mais nessa questão de deputado federal. Muitas pessoas podem dizer, mas ela foi eleita para deputado federal. Sim, foi eleita para deputado federal. Mas, assim, uma grande liderança política, pois é, mas eu não vejo aparecendo aqui no PSD nesse momento. Mas aí tu não acha que seria uma regressão, uma potencial, uma grande deputada federal sair sair do Congresso e vir para a Prefeitura de Lages? Eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que quem foi eleito para deputado federal tem que ser deputado federal, quem foi eleito para vereador tem que ser vereador, quem foi eleito para senador tem que ser senador. Ponto. E não tem mais essa história. O cara foi eleito para o mandato, ele tem que cumprir. Por exemplo, o senador Jorginho Melo foi eleito para 8 anos como senador. Não, pode até vir para pode até vir para outro cargo, mas tem que se compatibilizar, sair. Não, se compatibilizar, eles se compatibilizam, eles têm que abrir mão do mandato. Pois é, abrir mão do mandato. Tudo bem, tem que abrir daí tudo bem. Agora não, agora você foi eleito para tantos anos, porque é muito fácil daqui a 2 anos tu participar de uma eleição e se tu perder, tu volta para o cargo. Concordo contigo, da mesma forma que eu concordo, assim, acho que é uma tendência natural o deputado estadual Márcio Machado vir a concorrer a prefeito. Porque é o sonho dele, é o desejo dele. Como já passa agora de uma maneira mais forte, o desejo da deputada federal Carmen Zanotto ser prefeita de Lages. Mas se eles forem eleitos por mandato, que fique lá. Pois é, de deputado estadual, tu está trabalhando dentro de Santa Catarina. Tu vira ser prefeito, ocorre isso? Eu acho que é bom. Porque as eleições são fracionadas, homem. Teve eleição agora, daqui a 2 anos tem eleição para vereador e deputado e prefeito. Para quem faz tudo? Aí as pessoas largam no meio do caminho. Claro, exatamente. Então tá assim, bom, aconteceu Uma das coisas que aconteceu foi na eleição do Renatinho. O Coruja estava largando no meio o mandato dele de deputado federal, não era? Mas isso é quanto mais. Isso acontece com frequência, né? O senador, o ex-governador Raimundo Colombo, ele foi eleito senador e veio concorrer ao governo do estado. Agora, atualmente, o Jorginho Melo, eleito senador, vem concorrer ao governo do estado. Isso aí tu é deputado federal. Deputado federal? Exemplo, tu é deputado federal. Aí tu tá na metade. Aí tu vai ganhar a verba das eleições, como é o fundão. Vai ganhar a verba do fundão, não sei o que e tal. Aí eu vou lá, vou participar. Não deu, eu volto para o meu cargo. Eu digo, para, isso é bom. Meu Deus do céu. Enquanto esse povo estiver legislando, pensando só neles, aí é terrível. Precisa urgentemente uma reforma política. E a primeira coisa que tem que ser feita é a unificação das eleições. Ser todos os que têm que se concorrer no mesmo ano. Porque daí acontece esse fracionamento aí, O cara, foram eleitos agora N situações, aqui em Lages, por exemplo. O Márcio, a Carmen, né, que podem ser candidatos a prefeito na próxima. Mas daí podem vir. E depois, o que acontece? Perdeu a eleição, volta para o lugar onde estava. Não é assim. Não tem vergonha maior do que a imunidade parlamentar, né? Isso aí é que tinha que acabar logo de cara, né? Cidadão é cidadão. Eu já falei 2 vezes, vou falar pela 3ª vez. Reforma política. Se não tiver reforma política, todas essas situações que estão aí vazando, mas aí tem que... E tu acha que eles vão querer? Não. Porque tem gente que está lá só para não ser preso. Porque quem vota são eles, homem. Eles têm um interesse. Gente, um abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço. Amém.
Super Mesa Lira. Todo dia é dia de oferta no Mesa Lira. Segunda maluca, terça do hortifruti, quarta da padaria, quinta das carnes, sexta das frutas e verduras e final de semana especial. Fique por dentro de nossas ofertas em nosso perfil do Facebook e Instagram e realize suas compras sem sair de casa, através do WhatsApp ou então pelo nosso aplicativo disponível no Google Play. E aí, galera, tudo certo? No dia 15 de setembro, aconteceu, aqui no Centro de Educação Aprender Brincando, a noite de autógrafos e lançamento do Guia do Viajante pelo Mundo Antigo. Foi o encerramento das atividades desenvolvidas pela turma do 6º ano durante o 2º trimestre nas aulas de História. Mas afinal de contas, o que é esse Guia do Viajante pelo Mundo Antigo? Eu desafiei os meus estudantes a fazer um exercício de imaginação. Se tivesse uma máquina do tempo e nós pudéssemos voltar lá para a Idade Antiga, o que nós precisaríamos saber para viver bem lá? E foi assim que surgiu esse guia, com orientações de como era viver numa cidade antiga, como funcionava a cidadania, o que o viajante do tempo encontraria nessas cidades. Nós tínhamos alguns objetivos a alcançar. O primeiro deles era que os meus estudantes pudessem identificar aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais das sociedades que viveram ao redor do mar Mediterrâneo lá na Antiguidade. O segundo era que eles precisavam diferenciar cidadania e escravidão, conceitos bem próximos um do outro lá naquela época. E o terceiro era comparar o presente e o passado, identificando as mudanças e continuidades entre esses dois períodos. Por que isso tudo é importante? Geralmente, quando as pessoas se lembram da disciplina de História, costumam pensar que é só estudar sobre o passado. Mas de que adianta estudar sobre aquela época se nós não pudermos repensar sobre o nosso presente? Então, nós aprendemos sobre os fatos do passado para refletir sobre a atualidade e pensarmos em como melhorar para o futuro. Os meus estudantes do 6º ano, matutino e vespertino, começaram então esse trimestre como simples estudantes, mas terminaram como os mais novos autores e autoras do Centro de Educação Aprender Brincando.